Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da UFPR. O nosso convidado de hoje é o professor Luiz Carlos Ribeiro, mestre em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, e doutor em História pela Universidade de Paris III. O professor atua na Universidade Federal do Paraná, na área de História, e algumas das pesquisas desenvolvidas por ele estão ligadas ao futebol. Professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Como é que começou essa paixão pelo futebol aliada à história? Bom, primeiro que é uma paixão brasileira, né? Uma paixão nacional. E segundo que foi nossa discussão sobre os projetos intelectuais, ideológicos, políticos de constituição de identidade nacional, nos levou para além da discussão mais de alguns teóricos, né, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido e outros, nos levou a buscar outros lugares dessa produção, dessa identidade nacional. E o futebol foi uma delas, né, um desses lugares. A aproximação com alguns estudantes da área de educação física, e hoje nós temos um grupo nacional, né, envolve mais de 50 pessoas em nível nacional, que discutem essa temática do esporte em geral e especificamente do futebol. E o senhor agora está voltado para uma pesquisa que está sendo feita aqui em Curitiba a respeito do início do futebol na cidade. Perfeito. A ideia é que há pouca memória, né, sobretudo com relação à produção mais acadêmica, né, científica, sobre a formação dos clubes esportivos no Paraná, os clubes de futebol no Paraná. Veja que a ênfase está sendo quase que exclusivamente centrada nos clubes por conta da documentação, né? Na medida que havia com certeza uma prática amadora, né, do futebol, no final do século XIX, início do século XX, porque com certeza o futebol chega ao Brasil com os imigrantes, com a massa de imigrantes, desde o meados do século XIX, mas nós optamos em trabalhar exclusivamente com os clubes por conta da documentação, que assim mesmo é bastante precária, a documentação que se encontra em algum desses clubes, como Curitiba e outros, né? O Curitiba é um dos mais antigos, né? O Internacional, o América, que depois fundiram no Atlético e assim sucessivamente. Como era a sociedade curitibana da época, né? A época da chegada dos imigrantes? O que eles encontraram? Como era Curitiba? Bom, evidentemente uma cidade bastante provinciana, né? Uma cidade... não esqueçamos que o Brasil, à época, era fundamentalmente agrário, né? Economia agrícola. E a boa parte dos imigrantes que vêm para o Paraná, assim como para a região sul como um todo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vêm para a formação de colônias, são frentes agrícolas. Porque o grande fator de atração do imigrante no final do século, meados do século XIX, foi o café paulista, né? Nós não temos essa atividade econômica, nem no sul todo, não há uma atividade exclusiva como o café que atraísse o imigrante. Quem atrai o imigrante são a política de governo, tanto imperial, já no governo imperial e depois no governo republicano, de fronteiras agrícolas, de formação de colônias. Tanto a formação de colônias para a produção de alimentos, para uma economia de mercado que estava se formando, quanto por um processo de ocupação de território mesmo, né? Colônias no sentido de ocupação de territórios. E se forma, então, em torno de Curitiba, mas não apenas Curitiba, mas substancialmente Curitiba, o que hoje é a grande Curitiba, a metrópole curitibana, ou alguns bairros mesmo, colônias de imigrantes, alemães, ucranianos, poloneses, italianos, japoneses e outros mais. E aí já começa a se dar a prática esportiva? Sim, o futebol já era uma prática esportiva bastante difundida na Europa, né, no final do século XIX. Ou seja, era um futebol era uma prática popular. Os homens pobres, a população de maneira geral já praticava esse futebol. Ou seja, o futebol já não era mais na Europa no final do século XIX, por volta de 1970, 1890, não era mais uma prática de elite, né? Claro que existiam os clubes, né? Mas era praticado também na cidade entre os homens pobres. E, sobretudo, urbano, né? E parte dessa população que vem para o Brasil, né, desses imigrantes, alemães, ingleses, italianos, portugueses, espanhóis, trazem consigo, enfim, na sua bagagem cultural, né, também o futebol. E passa a ser praticado aqui, de maneira espontânea, né, ou nos clubes que já existiam, ou que foram sendo constituídos, né, por esses grupos étnicos, né, esses grupos nacionais, e aonde se desenvolveu uma série de atividades esportivas, entre elas o futebol. Mas, com o tempo, ele vai ganhando uma certa autonomia, o futebol,
né, dessas outras práticas esportivas e acabam se constituindo em clubes exclusivamente voltados para o futebol. O senhor diz que existem autores que apontam a prática do futebol como uma prática elitista, isso no seu início. E não seria exatamente esse o quadro, essa a realidade da época? Eu acho que é um equívoco da pesquisa, né, que isso nós estamos tentando demonstrar nas pesquisas atuais, de atribuir ao surgimento do futebol exclusivamente como se fosse uma prática de elite. O que acontece, na verdade, é o seguinte: é que como o estudo acadêmico demanda fontes, documentação, e esses documentos se encontram basicamente nessas instituições, como por exemplo os clubes. Daí afirmar que o futebol era exclusivamente... Que claro que os clubes eram de elite, né? Que não eram a massa pobre que organizava, que construía, comprava terreno, constituía um clube com regimento, etc., com registro em cartório. Evidentemente que os homens pobres praticavam o futebol nas praças públicas, nos terrenos baldios, né? Como até hoje, ainda há um forte resquício dessa prática. Contudo, o material, a documentação, a fonte que os historiadores têm utilizado para analisar os primórdios do futebol brasileiro se encontram basicamente nos clubes, e que eram de elites. Daí essa tese que acaba predominando, que o futebol era de elite. Na verdade, a dificuldade de provar o contrário disso é a falta de documentação, ainda. Mas há resquícios, há vestígios, né, de que o futebol, como hoje, era uma prática, enfim, cada vez... que era um dos homens pobres em geral, né? E o esporte, naquele início, era bem ou era mal visto, esse tipo de esporte? Porque a capoeira parece que havia uma certa resistência à manifestação da capoeira, por exemplo. Sim, exatamente, porque a capoeira estava ligada a um passado escravo, né? Que era nesse momento, no início do século XX, era um passado que fazia parte do processo civilizador brasileiro negar esse passado, né? Ou seja, era um momento de branqueamento da sociedade brasileira, um momento de modernização da sociedade brasileira, tanto do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista sanitário e também do ponto de vista racial. Então havia um projeto de branqueamento da sociedade brasileira, né? Um projeto de eugenia, né? E a capoeira estava ligado, a tradição da capoeira, que era um esporte muito mais de raiz no Brasil, ligado, sem dúvida, não era exclusivo, mas basicamente aos homens negros, mestiços, né, enfim, que vinham daquela sociedade escravagista. E o futebol, de modo diverso, representava a civilidade do imigrante, do homem branco, do alemão, do inglês, do francês, do italiano, do português. Então era visto pela comunidade brasileira, pela elite brasileira, como um esporte civilizador, um esporte que representava esse desejo de civilização que a sociedade brasileira, enfim, que as elites brasileiras, que o projeto do Estado republicano tinha para a sociedade brasileira. E por isso, então, o futebol era visto, não de maneira contraditória, né, porque havia alguns autores que condenavam, é um caso clássico, né, de um cronista famoso no Rio de Janeiro, o Lima Barreto, que faz toda uma crítica ao futebol, mas uma crítica porque ele era um forte nacionalista. Ele fazia crítica, né, porque dizia que era uma prática de violência, que o futebol, à época, ainda é muito praticado de maneira bastante ríspida, muito mais do que hoje, né? Lima Barreto, via isso como barbárie, não como civilização. Mas era uma voz isolada, tanto é que ainda hoje é uma referência, porque é um grande escritor, mas era uma voz isolada. A grande maioria dos cronistas, da imprensa, via com bons olhos o futebol como uma prática civilizadora. A imprensa tem um papel importante nessa questão da documentação de como era aquela primeira época? É fundamental. Quer dizer, a imprensa, né, ela é talvez o mais importante, talvez quase que exclusivo documento dessa memória, sobretudo no caso do futebol. Porque os clubes, mesmo os clubes mais organizados, né, os grandes clubes, a memória é muito precária, né? Haja vista o caso, por exemplo, do Curitiba Futebol Clube, que é um dos primeiros clubes, né, exclusivamente de futebol aqui, que surge em 1909. Né? A memória do Curitiba é muito pobre do ponto de vista de documentação. Né? Há alguns registros, atas de fundação, mas muito pouca coisa do cotidiano, da vida esportiva do clube, né? Algumas coisas muito oficiais, muito formais, mas a vida, o cotidiano, que a gente apanha na imprensa, aonde está ali a questão do esporte, da criminalidade, da vida social, da vida cultural, da vida política. O jornal é a grande fonte para o historiador, sem sombra de dúvida. Nós vamos a um rápido intervalo e, em tese, volta em 1 minuto.
dosadas de artes plásticas e de arquitetura, doses generosas de dança e de teatro. Acrescente porções de música, de literatura, de cinema e tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no caldo de cultura. Saboreie programas inéditos aqui na UFPR TV. Doação de leite ajuda a salvar vidas. O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Se você quiser doar leite humano, ligue que nós lhe daremos maiores orientações como proceder à coleta correta do leite humano. O seu leite vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças prematuras. O Em Tese está de volta conversando com o professor Luiz Carlos Ribeiro a respeito do futebol e do nascimento do futebol aqui em Curitiba. O senhor falava há pouco do nascimento dos clubes, né? O Curitiba, então, foi o primeiro em 1909 e que clubes apareceram na sequência? Depois surgem, que nós temos registro, documentação, né? Surgem, depois de 1912, o Internacional, e logo em seguida, em 1914, o América. Lembrando que o Internacional e a América que vão se fundir depois de 1924, formando o Atlético, o atual Atlético. Mas há outros clubes, como o Savoia, o Água Verde, o Palestra Itália, enfim, clubes que vão sendo formados, que foram organizados aí nas primeiras 2 décadas, né, até finalmente, depois de 1930, o Ferroviário, que é o avô do atual Paraná Clube, né? Então, esses clubes são os mais que nós levantamos por enquanto. Há outros registros, mas ainda há muita carência de documentação para evidenciar, enfim, a efetividade desses clubes. Alguns clubes também surgiram, jogavam, apareciam na imprensa e desapareciam em seguida, porque não tinham recurso para se manter. E no caso do Palestra Itália, dá para perceber que é um clube formado pela colônia italiana, muito provavelmente. O Curitiba, como é que foi a formação do Curitiba e a formação do Ferroviário, por exemplo, que deve ser, imagino eu, de operários, de funcionários? Exatamente. O que a gente está tentando demonstrar na nossa pesquisa é que há 2 núcleos formadores de clube esportivo, não só em Curitiba, no Brasil, que são as colônias de imigrantes, né, que é o mais forte, e as empresas. No caso clássico do Rio de Janeiro, né, um exemplo, que é o caso do Bangu, né, que hoje é um clube já praticamente extinto, mas que nos anos, enfim, nas primeiras décadas do século, até os anos 50, era um dos principais clubes do Brasil. O Bangu, no Rio de Janeiro, é um clube de uma fábrica de tecidos, uma fábrica, né, que fabricava tecidos. E para, enfim, desenvolver uma atividade de lazer entre os trabalhadores, os patrões organizaram um clube de futebol que virou, então, muito forte. Uma outra empresa que foi muito significativa nesse sentido, né, inclusive há um livro a respeito, né, acho que do Buchmann, né, sobre que é a empresa ferroviária. Então, a rede ferroviária, lembrando que no final do século XIX e no século XX, a maioria dos engenheiros da rede ferroviária eram ingleses, né, que traziam consigo a prática, enfim, entre outras práticas esportivas, a do futebol. Apesar de que a colônia inglesa no Brasil não é significativa, ela é, em termos numéricos, irrelevante, né, mas grande parte, no caso, sobretudo, do portuário e ferroviário, os técnicos eram ingleses, né, os engenheiros eram ingleses. E há, portanto, uma tradição, né, de esporte ferroviário no Paraná. Então, no Brasil como um todo. Então, no Paraná não é diverso, não é diferente, não. Nós temos, então, os clubes que são de formação étnica, né, de caráter étnico, nacional, e os clubes de empresa. Então, é o caso clássico do Curitiba, né, que foi formado inicialmente por um pequeno grupo de alemães, né, o Eisenfelder, que era filho do proprietário daquela fábrica de pianos, né, Eisenfelder, Frederick Eisenfelder, que é um jovem que havia recém-chegado da Europa, e que inicia a formação de um clube de futebol.
Mas, apesar de haver um número significativo de alemães, não era exclusivamente de alemães. E talvez por isso mesmo que eles acabaram saindo dos seus clubes germânicos, né, que eram fechados, né, para formar um clube próprio, que é um clube exclusivamente de prática de futebol. E assim foram outros, como o Savoy, o Água Verde, quase todos eles naquela região, que nós podemos chamar, que fica mais ou menos entre o que é hoje o Paraná, o estado do Paraná, na região de Rebouças, ali, Água Verde e Rebouças. Talvez a única exceção em termos de localização é o Curitiba, né? Ao longo da Matheus Leme também havia alguns bairros, né, que se formaram, onde se formaram clubes. Até hoje essa questão étnica ainda é sentida, por exemplo, no futebol da segunda divisão ou da chamada suburbana? Não sei se é tão forte, né? Mas ainda há, com certeza, uma cultura, né? Essa questão étnica, né, de italianos, né, sobretudo em Santa Felicidade, mas claro que já perdeu muito, né, porque talvez isso ainda faça um pouco parte do mito, né, da necessidade de torcer, né, para construir uma imagem de clube, mas com certeza já se perdeu muito, porque os bairros já se misturaram muito, já não são mais aquelas colônias como eram, né, até os anos 30, 40, 50. Há pouco nós falávamos da inserção do negro no esporte, né? Se na capoeira existia uma perseguição até policial, no futebol ele foi sendo agregado e acabou se tornando talvez a estrela do futebol, a grande estrela do futebol brasileiro seja o negro. É uma tese clássica, né, que é uma tese que na verdade funda uma identidade nacional brasileira, né? Que é a tese do Mário Filho, que tem uma influência do Gilberto Freire muito grande, que é a tese do livro dele, O Negro no Futebol Brasileiro. Para o Mário Filho, quer dizer, houve um processo de nacionalização do futebol, né, que vai chamar do futebol, em inglês, para futebol, né? Ou seja, um processo de nacionalização. E nesse processo de nacionalização há um crescimento do negro no futebol, com certeza, é significativo isso, né, a presença. E diferentemente de outras práticas esportivas, né? E aí o que demonstra, inclusive, um processo de popularização do futebol, ou seja, uma prática esportiva que estava muito fortemente para além dos clubes, né? Porque a maioria desses jogadores negros não pertenciam a clube, não frequentavam clubes, o que mostra o caráter proletário, popular, de homens pobres do futebol, da prática do futebol. Ou seja, esses jogadores vinham da várzea, como nós dizemos, né, dos campos baldios, onde jogavam futebol, e acabavam ingressando nos clubes, alguns deles, né? E é uma discussão bastante rica a respeito disso, do processo de profissionalização do jogador, né? Porque como esses bons jogadores que acabavam sendo selecionados na várzea, entravam no clube e não era permitido aos clubes pagar um salário para os jogadores. Isso era considerado um crime, porque o futebol, assim como outras práticas esportivas, vinha de uma tradição, essa elitista, do fair play, ou seja, o esporte como um lazer e jamais como atividade profissional. Isso é considerado uma ofensa, um crime, alguém viver do esporte. Tanto é que vai surgir a chamada prática marrom, que muitas empresas contratavam um jogador para trabalhar na sua empresa, mas na verdade o atleta nunca frequentava e não era um empregado da empresa, não era operário, ele apenas estava ali para justificar, né, a própria legislação, e ele na verdade era um jogador de um clube qualquer, talvez até mesmo da própria empresa. Esse foi o processo de inserção da maioria dos homens negros, né, mestiços no futebol brasileiro. E, professor, é possível colaborar com a pesquisa que o senhor está realizando, o senhor e o seu grupo? Qual o tipo de contato que o telespectador pode fazer? Se tiver alguma documentação, alguma fotografia, algo que possa ajudar na pesquisa? Sem dúvida. Nós estamos montando um banco de dados, já temos um pequeno banco de dados, né? Que no momento é apenas o levantamento das fontes, onde se encontra a documentação, quer dizer, quais são os clubes que têm alguma coisa já organizado, e, sobretudo, montando uma série de pesquisas com jornalistas, enfim, com cronistas, para tentar constituir essa memória do futebol paranaense. E é claro, aproveitando a oportunidade, se alguma pessoa tiver alguma documentação, alguma informação sobre os primórdios, ou mesmo sobre a atualidade do futebol brasileiro,
e que quiser contribuir, o Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, né, onde se encontra esse embrião do nosso centro de pesquisa, pode estar à disposição e nós temos o maior prazer em receber essas informações e essa documentação. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Tese. Eu que agradeço. E o Em Tese fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.